Olá, bom dia a todos e a todas. O meu nome é Amália Espiridião Oliveira, sou bióloga, entomóloga e sou investigadora do MED na Universidade de Évora. O que é ser entomóloga? Ser entomóloga é uma pessoa que estuda insetos e tanto pode estudar, identificá-los, estudar as espécies e diferenciá-las, como pode fazer estudos para saber como funciona o seu corpo, como por exemplo, como detectam determinados odores, ou então estudam a ecologia dos insetos para saber por que vivem, onde vivem e como vivem. Porquê é que estudamos insetos? Primeiro porque os achamos bonitos. Depois porque os insetos têm uma enorme importância. Todos já ouvimos falar de como a maior parte da nossa alimentação vem da atividade dos insetos, a polinização. São imensos os insetos e são imensas as plantas que são polinizadas pelos insetos. Mas os insetos têm outras funções também no ecossistema. São, por exemplo, decompositores. Fazem a decomposição, ou seja, a destruição tanto dos animais como das plantas, incorporando esses restos depois na terra e fertilizando-a. Por outro lado, também ajudam a controlar espécies que muitas vezes causam danos nas culturas, na agricultura e até muitas vezes provocam problemas económicos na agricultura. Para isso, para estudarmos os insetos, muitos de nós têm que fazer algumas coleções. Vou-vos mostrar. Esta é uma pequena coleção de borboletas que fizemos inicialmente para saber o nome delas e depois poder facilmente compará-las com os livros e, mais tarde, quando vamos ao campo, aos locais que estamos a estudar, já conseguimos identificá-las. Estes são escaravelhos, pertencem a uma família chamada Carabidae. Os carabídeos são predadores, alimentam-se de outros insetos e são muito importantes no controle de espécies que muitas vezes provocam danos. No meu caso, eu trabalho com escarabídeos, ou seja, tento perceber porque é que determinadas espécies existem em determinados locais, em determinadas culturas, tento perceber qual é a importância que as nossas ações, que as ações humanas, a agricultura, por exemplo, têm nos insetos em geral. Como é que isto se faz? Se nós formos a um determinado local e encontrarmos algumas espécies e não encontrarmos outras que estávamos à espera, significa que as nossas ações naquele local, por exemplo, se vamos fazer uma cultura como a vinha ou um olival, estamos a impedir ou estamos a extinguir determinadas espécies daquele local. Isso, por exemplo, faz com que os insetos, nomeadamente as borboletas, por exemplo, ou as libelinhas, ou estes escaravelhos, os carabídeos, sejam indicadores das nossas ações. Ou seja, se a sua presença ou a sua ausência nos diz algo daquilo que está a acontecer no ecossistema. Se, por exemplo, encontrarmos borboletas da couve numa determinada zona, sabemos à partida que haverá couves ou hortas naquela zona. Se não as encontramos, se encontramos espécies que são espécies do campo, sabemos que não existem hortas naquela zona. É essas as informações que muitas vezes nós tiramos dos nossos estudos. Como é que as nossas ações influenciam a presença ou a ausência desses insetos? E porquê é que é tão importante percebermos quais são as espécies que existem e as que não existem? Porque esta dinâmica, este conjunto de espécies que nós estamos a estudar, refletem as restantes espécies de insetos. Além disso, os insetos têm outro papel muito importante no ecossistema. Servem de alimento aos vertebrados, ou seja, às aves, aos mamíferos,
aos répteis, aos anfíbios. Ou seja, se não tivermos insetos, não teremos ouriços, não teremos morcegos, não teremos sapos, não teremos tantos outros animais. Não teremos aves, muitas aves, como as perdizes, que se alimentam de insetos, por exemplo. Por isso, os insetos são importantíssimos pelas ações que desempenham, mas também porque refletem todo o ecossistema. Assim, a próxima vez que forem passear, seja num jardim na cidade, seja no campo, reparem na quantidade de insetos que encontram. Reparem se são diversos. Porquê? Porque a diversidade é aquilo que realmente é importante. Termos uma biblioteca cheia de livros de matemática, por muito bons e grande quantidade que tenhamos, não é a mesma coisa que termos uma biblioteca onde estão representados todos os tipos de livros. Assim é também a biodiversidade. Quanto mais diversa for a biblioteca de seres vivos que encontrarmos, mais rica ela é. Tenham atenção então aos insetos. São um dos grupos mais ameaçado, e também um dos grupos mais importantes na vida dos ecossistemas, na vida da Terra.